Olá, o programa Multimídia de hoje é especial. Temos a honrosa participação do Paulo Bonfá, que está aqui nos nossos estúdios. Paulo Bonfá, que é apresentador do programa Rock Go da MTV e tem uma carreira brilhante aí no cenário da comunicação brasileira. Paulo, você é formado em administração e economia. Como é que se deu essa migração para o campo da comunicação? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, um salve para todos que estão assistindo. Eu comecei a fazer o trabalho de comunicador como um hobby, então eu tenho a grata satisfação de trabalhar com alguma coisa que eu faria mesmo de graça. Ainda sou pago por isso. Mas, na realidade, eu estudei administração, eu estudei economia e fui estudar basicamente nessas carreiras porque eu não sabia o que eu queria fazer. Então, um amigo do meu pai me falou uma vez: a administração é bom porque você vai saber um pouquinho de cada coisa e vai se formar um especialista em porra nenhuma. E aí foi por isso que eu comecei com a administração. E durante a minha carreira acadêmica, entre aspas, né, eu mantive o hobby de gravar fitas cassete na época, simulando programa de rádio, e até ter uma oportunidade numa emissora, na USP-FM, a emissora da USP em São Paulo. E aí do programa de rádio é que tudo começou a acontecer, passar para uma rádio comercial, começar os Sobrinhos do Ataíde, que foi um programa de rádio marcante, né, sempre no lado do humor, dali para a televisão e, enfim, estamos aqui hoje em dia, né? Você falou aí da rádio universitária, imagino que o começo foi um pouco difícil. Conta a sua experiência, o começo, a trajetória da carreira, porque hoje o pessoal vê você já na MTV, um cara mais consagrado. Conta como foi esse começo pra gente. Foi engraçado, porque a USP-FM, ela não é uma emissora comercial e ela era muito defasada com relação às emissoras de rádio. Quem já passou perto de uma, ouviu pela TV uma emissora, pode ter certeza que a USP-FM não era nada disso. A gente chegou lá numa época em que, embora já existisse o CD, não havia um CD player na rádio, então a produção de som era feita com fitas magnéticas, com cartucheiras, que eram coisas indescritíveis para se gravar o áudio, e LPs. Então, produzir e editar um programa daquele jeito era a própria era do rádio. Você fazia tudo quase que de forma braçal. Não existiam efeitos sonoros. Quando eu queria simular uma partida de tênis, eu pegava um copinho de plástico e ficava fazendo pac, 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 pac. Aquilo era a jogada de tênis. Ou então teletipos, trazia uma máquina de escrever da redação e ficava lá, plim, gravava aquilo e aquilo ia fazer a produção sonora. Então foi muito legal começar por esse lado, porque eu não achava ruim. Eu não conhecia nenhuma rádio melhor, então aquela lá foi ótima para mim. No momento em que eu fiz a transição para uma emissora comercial, o que ficou muito fácil para mim foi esse trabalho técnico, esse trabalho de produção, que de uma hora para outra, puxa, eu tenho um computador, eu posso gravar e errar quantas vezes eu quiser, que eu vou apertar um botão e vou apagar. Enquanto antes eu tinha que voltar uma fita, cortar um pedaço dela, grudar com um durex e aí torcer para ter dado certo a emenda e ter cortado a fita no ponto certo da fala. Então, esse início romântico, entre aspas, ele foi muito bacana. Eu jamais pensei em trabalhar com isso. É nessa hora que você pega mais experiência, você começar a aprender na dificuldade, na né? raça, na verdade, na raça e sem ninguém dirigindo, sem ninguém explicando, na base da tentativa e erro. É um trabalho absolutamente empírico. E como não era uma coisa que eu almejava para o meu futuro profissional, era um hobby, era uma coisa que não me dava um tostão furado. Eu, aliás, fazia faculdade de manhã, estágio à tarde, ia gravar à noite na emissora. Eu não tinha nenhuma expectativa. Então, quando você não tem nenhuma expectativa, tudo que acontece, qualquer coisa que aconteça, já é positivo, né? Então, essa trajetória ela foi razoavelmente incomum. As pessoas, normalmente, na área artística, elas sonham em ser cantor, sonham em ser apresentador de TV, ou sonham em ser ator, atriz. E muitas vezes se frustram porque batalham a vida inteira para aquilo e não conseguem. Eu tive um privilégio que foi me preparar para uma outra carreira, para um outro trabalho, uma outra profissão, e ter um hobby que acabou tomando conta da minha vida profissional. E a migração para a TV, como que se deu? Foi em 1997. A partir do sucesso do programa de rádio, dos Sobrinhos do Ataíde, a MTV nos convidou como grupo, né, para fazer a transmissão de um campeonato de futebol de artistas, o famoso Rock Go. Nessa época, o campeonato era quase que um churrasco filmado, né? Em 95 e 96, os 2 primeiros anos, as bandas simplesmente jogavam entre si e não existia uma transmissão. Gravavam-se os jogos, faziam uma edição, um compacto, isso ia pro ar como os melhores momentos e era exibido quase como gols da rodada. O Skank jogou contra o Cidade Negra, o Barão Vermelho perdeu para os Titãs e pronto. Em 97 eles quiseram fazer uma transmissão próxima das transmissões reais, né? Ainda era muito rudimentar e a gente foi fazer exatamente o que faz uma equipe de jornalismo esportivo, né? Narrar, comentar, reportar
um futebol de péssima categoria. Então a grande graça era tratar aquele futebol horrível, com atletas que não eram profissionais, que estavam lá se divertindo, mas parodiando o espírito da transmissão a qual as pessoas estão acostumadas na televisão, com quem acompanha o Campeonato Brasileiro, a Copa do Mundo, enfim, o futebol, né? E essa foi a porta de entrada. De lá, por causa desse primeiro programa em 97, a Bandeirantes nos chamou e aí fomos para a Rede Bandeirantes fazer um programa que se chamava Bola Fora, com os sobrinhos do Ataíde. Para quem não conhece, na época não existia internet, mas hoje já está no YouTube, tem vários episódios do programa lá. Depois, com o fim do programa e do grupo, né, Sobrinhos do Ataíde, eu passei pela Rede TV. Eu fiquei na Rede TV 3 anos, de 99 a 2001, e em 2002 voltei para a MTV para ficar só na MTV. Né? Ao longo dos anos eu sempre ia lá uma vez por ano para gravar o campeonato, embora tivesse em outra emissora, era liberado para fazer. De 2002 para cá, com a Copa do Mundo, sendo o grande chamariz, o Brasil campeão e tudo mais, a gente desenvolveu esse projeto que é o Rock Go semanal, né? Um campeonato de futebol uma vez por ano e todo domingo um programa que olha o futebol de um jeito diferente. É tudo muito, muito voltado ao futebol. Como você sempre gostou de futebol? Eu sempre gostei. É comum as pessoas perguntarem, puxa, você teve que estudar, se preparar para falar de futebol? Não, primeiro que eu não tenho a pretensão, com o perdão do meu francês, de cagar regras como fazem muitos comentaristas e narradores que se acham donos da verdade, vomitam estatísticas, enfim. Para mim o futebol sempre foi uma diversão, um entretenimento, então ele não pode ser levado tão a sério a ponto das pessoas brigarem por causa disso, ficarem sem falar com seus colegas de trabalho, com a família em casa porque o time perdeu ou se matarem. Então nesse aspecto a minha ideia ao fazer o projeto que hoje acontece, que é o Rock Go toda semana, era baseada nos programas que existiam. Eu assistia a todos eles, mas nenhum deles estava falando mais comigo. Eu não via sentido em ter 5 marmanjos discutindo 10 minutos se estava impedido ou não estava impedido. O formato estava um pouco ultrapassado. Que diferença faz? O jogo já acabou? Para que eu vou ver as pessoas votando se foi impedimento ou não foi impedimento de um lance que já aconteceu, o juiz é que decidiu, o jogo já acabou, o resultado não vai mudar. E eu comecei a pensar no seguinte, puxa, mais pessoas devem se sentir como eu, né? Não se sentirem contempladas pelo formato dos programas esportivos. Como a minha praia sempre foi humor, a pegada tinha que ser humorística, né? Mas eu não me considero um jornalista esportivo, às vezes até me mandam correspondências falando, jornalista esportivo. Não, eu me considero um comunicador que hoje está falando de futebol com humor, ou fazendo um programa de humor com tema futebol, não sei. Mas certamente vou fazer mais coisas no futuro. Você falou da parte do humor. Essa veia humorística sempre existiu na sua personalidade? Foi no começo? Como é que foi? Sempre existiu. Acho que é uma coisa que vem da época de colégio. Eu, inclusive, tenho a felicidade, a facilidade de ter como parceiro de trabalho há muitos anos um grande amigo de infância. O Marco Bianchi, que faz o MTV Rock Go comigo, amigo meu desde os 7 anos de idade, estudou comigo no colégio a vida inteira, morávamos no mesmo prédio, nossos pais moram no mesmo endereço até hoje lá, em São Paulo, e então a gente tem uma sintonia muito grande, isso facilita muito enfim, o desenrolar, né, do programa. Muitas vezes eu não preciso nem olhar para ele, porque de ouvir uma coisa eu já sei o que ele vai falar e eu já estou preparado para dar um retruque ali. Como você disse, então você parece um cara bem de sorte, né? Começou trabalhando, muita sorte, por divertimento. Mas trabalhei bastante. Eu preciso dizer que eu sou bem Caxias e que eu não acredito em sucesso sem trabalho. Com certeza. De qualquer forma, o que talvez tenha sido um ponto diferente a meu favor é que eu estive no lugar certo, na hora certa, sem pensar onde era o lugar e qual era a hora. Isso acabou acontecendo e facilitando. Mas no dia a dia eu não sou uma pessoa super bem-humorada. Sou uma pessoa absolutamente normal. Se for o pneu do meu carro, eu fico xingando as nuvens, e tem dias que eu estou feliz da vida. A questão é que hoje, com método, né, você sabe como lidar com isso de acordo com a sua demanda profissional. Se meu pneu furou, quem está me ouvindo numa rádio ou me assistindo na televisão não tem nada a ver com isso. Então, as pessoas às vezes pensam que é o mesmo personagem da TV sempre no dia a dia, nem sempre isso é possível, né? Não, raramente isso é possível. Em reuniões de trabalho, por exemplo, em agências de propaganda para discutir uma campanha, em reuniões dentro da MTV, reuniões de pauta do programa do Rock Go, elas são absolutamente frustrantes para quem espera que seja uma reunião com gente contando piadas e rindo à toa, porque senão a gente não trabalha. Se a gente ficar o tempo inteiro falando besteira,
não sai um programa de televisão, não sai uma campanha publicitária, enfim, as coisas não acontecem, né? Então, esse é o limite. E, aliás, uma curiosidade, né? Os Cacetas, o pessoal do Caceta e Planeta, que está aí há tantos anos, na principal emissora, fazendo um programa com audiência diferenciado dos programas tradicionais de humor da TV, são absolutamente da mesma forma. Ainda bem. E outra coisa que eu gostaria que você falasse, você falou muito da parte humorística, assim, como que você vê hoje em dia os programas da televisão, a parte humorística, você acha que está devendo um pouco? Você disse que as mesas redondas do futebol estão um pouco chatas, você não acha que os programas humorísticos também estão um pouco ultrapassados? Eu sempre achei, né? Eu comecei a fazer programa de rádio, mas tudo que eu fiz no rádio, principalmente no início, na realidade era pensando em televisão, não pela questão de quero fazer isso que eu faço agora no rádio, na televisão, mas pela questão de que a minha formação foi essa. Eu sou da primeira geração que cresceu vendo TV colorida. Então, o meu referencial era de televisão e não de rádio, né? Eu gostava de ouvir rádio, mas eu assistia muito mais TV. E o segmento do humor, ele na realidade reflete um pouco do que é a televisão como um todo. Então você tem a Praça é Nossa, que vem da Praça da Alegria, com 1000 anos de idade. Você tem formatos como o Zorra Total, que estão por aí, ou a antiga Escolinha, que caminhou. E você teve programas absolutamente subversivos, né? TV Pirata, que durou 3 temporadas. Os Cacetas, eles abriram um espaço para um humor, não vou dizer mais ou menos inteligente, mas para um humor diferente da escola típica de personagens, ou do humor físico dos Trapalhões, né, uma coisa mais pastelão, mais física mesmo. Eles abriram um espaço que dificilmente permitiria que eu estivesse fazendo um programa de TV hoje como eu faço, ou que o Pânico tivesse ido para a televisão, ou que o CQC pudesse existir, né, falando de programas mais recentes ou diferentes dessa escola padrão. E queira ou não queira, fazer humor é mais difícil ainda, você não acha? Fazer humor é mais cruel no Brasil. Muitas vezes o noticiário parece piada, é concorrência desleal. Você vê as notícias, fica sabendo as histórias e fala assim, não acredito que a política permitiu um... Horário político, principalmente, né? Mas, de qualquer maneira, você precisa ter muito referencial, você precisa ter muita informação e você precisa estar muito antenado. Se você começar a querer levar no piloto automático um trabalho principalmente de criação, você está fadado ao fracasso. Isso vai durar 1, 2 meses, mas se o repertório não se renova, você fica ultrapassado e aí perde o bonde. Falando do profissional da área da comunicação, o que você acha que hoje em dia pode ser um diferencial, principalmente para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho? 2 coisas em comunicação acho que são totalmente imprescindíveis hoje. Primeiro, saber tratar a informação como matéria-prima. Na era da internet, da multimídia, quem pensa em estudar jornalismo, comunicação, publicidade, propaganda ou qualquer carreira ligada à comunicação tem que estar absolutamente consciente de que o importante não é mais deter a informação, mas sim saber onde localizar e o que fazer com ela. Lógico, você tem que ter o seu repertório pessoal, você tem que saber o que é o índice Dow Jones. Mas você não precisa saber como ele é calculado ou a que ele vai se referir no dia a dia. Agora, você tem que ter essa informação, seja para fazer humor, seja para fazer notícia, né? Então, eu diria, primeiro, tratar a informação como matéria-prima e, em segundo lugar, nesse mundo multimídia também e de velocidade muito mais acelerada, ter espírito observador. Não conheço nenhum bom comunicador que não seja um bom observador. Observador das coisas ao seu redor, observador da fila do banco, observador do almoço de domingo da família, de tipos, trejeitos, vocabulário, cores, roupas, enfim. Observador. Você nunca sabe quando essa informação visual, essa observação te vai ser útil, mas sempre tem uma hora que esse momento aparece. Com essas novas tecnologias, principalmente com o avanço da internet, você chegou a citar que naquela época nem a internet existia, o que o profissional pode usar, aproveitar essas novas tecnologias? A internet para mim é uma ferramenta de trabalho, né? Eu tenho uma rotina muito atribulada, então eu não me dou ao luxo de, por exemplo, surfar a internet em busca de diversão, a não ser que eu saiba onde eu tenho que ir. Ou o que eu estou procurando. Acho que é uma ferramenta essencial de pesquisa, acho que tem que ter filtros, né? Nem toda a informação que está lá é uma informação fidedigna, uma informação real, de uma fonte segura, que você possa usar, seja qual for a finalidade, uma pesquisa de trabalho ou até uma pesquisa absolutamente desvinculada de qualquer propósito profissional. Mas, além disso, eu acho que o que vai influir muito na formação do comunicador via a internet é a mobilidade, né? O aparelho de celular é o grande aparelho do futuro para a comunicação.
Você vai ter a sua vida na palma da sua mão. Seus e-mails vão estar lá, sua televisão vai estar lá, seu rádio já está lá, enfim, muitas dessas coisas já estão lá. Não do tamanho que você acharia o ideal, nem com a velocidade que você gostaria ou com a definição que você gostaria. Mas a convergência da multimídia vai para o celular. O telefone, o computador, a internet, o game, vai estar tudo ali. Você está falando muito de tecnologia, mas nesse espaço também surgem as rádios comunitárias e, que nem a gente aqui, a TV universitária. Eu gostaria que você falasse como que você vê esse segmento. Eu vejo como uma adequação à realidade do país em que a gente vive. Um país gigante, com municípios de todo tipo e tamanho. E, lógico, falando em tecnologia, a gente sempre olha para a ponta, para aquilo que é a novidade, para aquilo que é o topo da pirâmide, vamos dizer assim. Nem sempre isso vai estar acessível, às vezes isso é muito caro, às vezes não está nem disponível. Eu acredito nas rádios comunitárias, as rádios oficiais, né? Porque como radialista eu detesto as rádios pirata, elas tiram o emprego de quem trabalha com isso em todas as esferas, do departamento comercial à redação, passando pelos técnicos e pelos comunicadores. Mas acho a rádio comunitária importante, principalmente para a aglutinação dos microsegmentos, né, dos segmentos regionais, quer dizer, naquele cosmo onde ela atua, ela tem representatividade porque ela está refletindo a comunidade que a cerca. E acho também que as televisões, os canais universitários, eles servem muito como um laboratório, não só da preparação profissional de quem é estudante e está chegando e saindo, mas principalmente porque a TV aberta, com o interesse comercial todo que existe, não se dá o luxo hoje de tantas experimentações, né? Testar novas ideias, novos formatos, sempre se pensa o quanto isso vai custar e que retorno isso vai trazer. E cada vez mais esse prazo é apertado e é enxuto. Você não pode fazer algo que não tenha uma mensuração clara. Coloquei no ar, deu certo, foi a audiência, foi a repercussão. Ok, 3 semanas depois, se a novela não está dando audiência, é capaz do autor dançar. Acho que a televisão universitária, principalmente, deveria pensar menos em treinamento profissional em formatos consagrados e talvez mais em experimentação de novos formatos que vão preparar as pessoas da mesma forma. Você acha que essa fadada audiência assim, prejudica a qualidade dos programas? Acho e não acho. Acho que se basear única e exclusivamente em número, quer dizer, uma pesquisa quantitativa de audiência, prejudica. Porque senão eu posso mostrar as maiores tragédias ou então as maiores apelações sexuais que eu vou ter audiência. Mesmo que seja para chocar o telespectador, eu vou ter audiência. Eu acredito em medição de audiência qualitativa, em pesquisa de opinião e em segmentação de público. Então, ok, eu faço um programa que eu sei que nunca vai ter a mesma audiência do que outros programas, pelo tipo de perfil de público que a gente busca, pela emissora onde eu estou. Mas eu sei que eu estou buscando um jovem qualificado de 15 a 29 anos, predominantemente ABC, ambos os sexos. Isso é o que pauta o meu trabalho. Agora, ao mesmo tempo, eu tenho que saber como esse público que eu estou buscando, mesmo que não me gere um número grande, está me avaliando. O que é bom, o que é ruim, onde eu agrado, onde eu acerto o alvo, onde eu erro. Não adianta eu fazer um programa que eu ache ótimo. Se eu achar ótimo e mais ninguém achar, já era. Aproveitando a sua presença aqui, nosso tempo está chegando ao fim, gostaria que você falasse a sua opinião sobre essa celeuma que está no STF da obrigatoriedade do diploma de jornalista ou não. Como que você vê essa situação? Eu vejo como uma reserva de mercado completamente anacrônica no ano de 2008, quando gravamos essa entrevista. Embora eu acredite que deva existir a formação técnica e a preocupação com o conceito, a história, para a preparação dessa profissão, eu acho que você não pode tolir outras formações acadêmicas ou não de participarem desse negócio do jornalismo. Acho que tem algumas diferenças significativas com relação a carreiras como a medicina ou como a engenharia, onde você pode matar um paciente ou derrubar uma ponte. Sem querer desmerecer, muito pelo contrário, eu acho que o papel da universidade é essencial na formação dos jornalistas, mas acho que não deve haver uma reserva de mercado. Até porque boa parte dos jornalistas não vai conseguir ter o nível de especialização em alguns assuntos que outros profissionais podem trazer para o meio da comunicação. Seja na área técnica, seja na área tecnológica, seja na área de saúde, seja na área esportiva, seja na área cultural. Enfim, muitas vezes você vai ter um economista absolutamente preparado para falar sobre economia, para se fazer entender na televisão, no rádio, na imprensa escrita, onde for, e que jamais entrou numa escola de jornalismo. Bom, Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer conversar com você, tudo de bom na sua carreira aí. O programa Multimídia de hoje vai ficando por aqui, eu te encontro na programação da TV Uniara.